Olá pessoal, aqui é o professor Everaldo. Eu vou fazer com vocês a correção da avaliação de matemática. A primeira questão, ela tinha a habilidade de diferenciar número racional e número irracional. Vamos para a primeira questão. Observe os números abaixo. Nós temos esses números. E depois a questão está perguntando: os números irracionais são quais? Vamos ver número por número. O primeiro é menos 2.900. Ele é um número inteiro, né, negativo. Ele é um número finito, portanto, ele é um número racional. O que é um número racional? É um número que a gente consegue colocar na forma de fração. E menos 2.900 sobre 1 é igual a menos 2.900. Basta acrescentar o denominador 1, que ele se transforma em fração. Vamos para o segundo. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, é um número inteiro também. Então, portanto, é um número racional. Raiz quadrada de 10 é uma raiz não exata, como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Todas as raízes não exatas são números irracionais. 10 nonos já é uma fração, já está na forma de fração, portanto, é um número racional. Esse número aqui, ó, 0,012 infinito, vocês conhecem que é uma dízima periódica. Toda dízima periódica a gente consegue colocar na forma de fração. Portanto, é um número racional. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, um número inteiro, racional. Olha esse número aqui, ó, 0,02468110, e assim vai de forma infinita, tá? Todos os números são diferentes. Esse aqui é um número irracional, a gente não consegue colocar na forma de fração. Como se a gente fizer uma raiz não exata, também vai dar um monte de número diferente, né, depois da vírgula, que nem o famoso π. Π também é um número irracional. Portanto, respondendo à questão, a alternativa correta é a C, né? Raiz de 10, e esse último número aqui que eu mostrei, que é irracional. A próxima questão, a habilidade é identificar situações que envolvem proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade. Questão 2. No quadro abaixo está representado o tempo gasto por uma moto para percorrer certa distância, variando a velocidade média. Então, está na tabela aqui. Nesse caso, podemos dizer que as grandezas, velocidade média e tempo são o quê? Se é diretamente, se é inversamente, se não há proporcionalidade. E na D, que as grandezas são diretamente proporcionais, pois quando o valor de uma dobra, o valor da outra se reduz pela metade. Olha, vamos ver, vamos lembrar uma coisa que eu tinha explicado para vocês. Quando os números são diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Aí são diretamente proporcionais. Inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou vice-versa. Agora vamos analisar a tabela. Se a tabela fosse um número diretamente proporcional, se a gente dividisse o número de cima pelo número de baixo, o quociente, o resultado dessa divisão teria que ser o mesmo. Por exemplo, 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 1, 60. Olha, já deu diferente, tá? Então, isso não é diretamente proporcional. Agora, vamos multiplicar. Se a multiplicação das duas grandezas é sempre o mesmo produto, o mesmo resultado, vai ser inversamente proporcional. Vamos ver. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 1, 60. 15 vezes 4, 60. E se eu fizer 7,5 vezes 8, vai ser 60. Portanto, a grandeza, velocidade média e tempo, logicamente, que são grandezas inversamente proporcionais. Porque se a velocidade aumenta, o tempo diminui. E se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Portanto, alternativa
B, certo? Vamos para a próxima. Outra habilidade aqui, ó. Saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-as matematicamente quando possível. Questão 3. Observe a sequência de figuras e suponha que a lei de formação continue a mesma. Então, nós temos aí essas figuras, tá? Está perguntando o seguinte: qual é a figura que ocupará a 25ª posição nessa sequência? Será que vai ser a mesma figura que ocupa a primeira, a segunda posição, a quinta, a sétima? Vamos lembrar uma coisa, ó. Se a gente analisar, ó, segue o ponteiro do mouse. Se a gente analisar essa figura, a partir da 9, ela começa a se repetir. Então, nós temos 8 figuras aqui e depois começa a repetição de novo, tá? Se eu for pegar a 25ª posição, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim vai. Mas basta, vamos lembrar, fazer uma pequena divisão. 25 dividido por 8. Por quê? Porque é uma sequência de 8 figuras e depois começa a repetir de novo, tá? Formando outra sequência e assim vai indo. 25 dividido por 8 dá 3. 8 vezes 3, 24. Para 25 faltam 1. E lembrando que aqui a gente pega o resto. Então vai ser a alternativa A mesma figura que ocupa a primeira posição. Aí vocês podem perguntar assim: professor, mas e esse 3 aqui? O que significa esse 3? Significa que eu andei 3 vezes essa sequência inteira, 3 vezes, e depois de 3 vezes eu vim parar aqui na 1, certo? Então esse 3 aqui, o quociente, significa que eu peguei, foi 3 vezes inteira, ó, 1, 2 e 3, e depois continuando ia parar no 1. Se fosse o resto 2, eu pararia no 2, e assim por diante. Mas professor, e se desse divisão exata e o resto fosse 0? Aí sempre seria a última figura. Quando o resto der 0, que é a divisão exata, é a última figura, certo? Vamos para a próxima? Outra sequência aqui, observe a sequência: 1, 2, 2, 3, 3, 4, daí começa de novo: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2. Supondo que a lei de formação dessa sequência permaneça a mesma, o exercício quer o termo que vai ocupar a posição de número 200. Vamos ver? Mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, de 6 em 6 começa a repetir, ó. Então vem o 6, aí começa a repetir de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. Então a gente pega o 200 e divide por 6. O 6 cabe no 20. 6 vezes 3, 18. Para 20 faltam 2. Abaixa o 0. Cabe 3 de novo. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Lembra? Portanto, qual que vai ser? O mesmo número que está na posição 2. Tá? Então, esse aqui é o número 2, segunda posição. Vamos para a próxima. Quais são os 4 primeiros termos da sequência cujo termo geral é AN é igual a 2N menos 1? Esse 2N aqui, lembrando que é uma multiplicação, então é 2 vezes N menos 1. O que é o N mesmo, pessoal? É a posição. Se a posição for a primeira, o N vale 1. Se a posição for a segunda, o N vale 2. Se a posição for a terceira, o N vale 3, e assim por diante. Então nós vamos substituir essa fórmula pelas posições. Vamos começar? Olha lá, se eu pegar a primeira posição, meu N vai ser 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Vamos para a segunda posição. Eu substituo o N por 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Vamos para a terceira posição. O N vale 3 agora. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Quarta posição. O N vale 4. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Então, olha a sequência que eu obtive. 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 7 é a alternativa D. Vamos para a próxima? Qual que é a habilidade agora?
Conhecer as características principais das progressões aritméticas. PA, expressão do termo geral, soma dos n primeiros termos, entre outras, sabendo aplicá-las em diferentes contextos. Vamos para a próxima questão. Qual que é o 20º termo da PA? 2, 8 e assim vai indo. Qual que vai ser? O 2 é o primeiro termo, o 8 é o segundo. Qual que vai ser o termo que ocupa a posição número 20, ou a 20ª posição? Eu não preciso, lembrando que a PA a gente vai somando um número chamado razão. Como é que eu acho razão? Eu pego o segundo e tiro do primeiro, certo? 8 menos 2, que é igual a 6. Então tem aqui, o primeiro termo é 2. A razão é 8 menos 2, que é igual a 6. Se você quiser também tirar o terceiro do segundo, porque na PA a gente vai somando sempre esse mesmo número que é a razão. Vamos lá, o A1 vale 2, a razão vale 6. E meu N é 20. Por que é meu N é 20? É a posição que eu quero, que a posição é o 20º termo, então o N é 20. Aplicando na fórmula, né, do termo geral da PA, nós temos a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, meu N é 20, né? A20 é igual o A1, que é 2, mais o N20 menos 1 vezes a razão, que é 6. Primeiro a gente resolve o que? Os parênteses. 20 menos 1 é igual a 19. Então, ficou 2 mais 19 vezes 6. E agora? E agora, primeiro a gente vai calcular a multiplicação. 19 vezes 6 é 114. E 114 mais 2 é igual a 116. Então, se eu pegasse aqui o 2 e somasse 6, 2 mais 6, 8. Aí eu somaria 8 mais 6, próximo número mais 6. Na hora que eu chegar no 20º termo, eu vou chegar no número 116, que é a alternativa A. Próxima questão. Marcelo criou uma conta em uma rede social. Nesse mesmo dia, 3 pessoas começaram a segui-lo. Após um dia, ele já tinha 20 seguidores e após 2 dias já eram 37 seguidores. Marcelo percebeu que a cada novo dia ele ganhava 17 seguidores. A cada novo dia ele ganhava 17 seguidores. Considerando que o crescimento dos seguidores permaneça constante, o crescimento dos seguidores permaneça constante. Então sempre vai aumentar 17. Após quantos dias ele ultrapassará 1000 seguidores? Olha só. A quantidade de seguidores é uma PA. Por quê? No primeiro dia foi 20. E o exercício, o problema está falando que sempre está aumentando 17. 20 mais 17, 37. 37 mais 17, 54. O que o exercício quer? Após quantos dias vai ultrapassar 1000 seguidores? Olha só. A razão a gente já viu que é 17. Está aumentando 17 a cada dia. O AN, a gente vai ter que ver depois que ele vai ter que ser maior que 1000. Então a gente vai substituir o quê? O N eu não sei, porque vai ser esses quantos dias, né? Qual que vai ser essa posição? Quantos dias? Então o que eu vou substituir? O A1, que é 20, tá? A razão, que é 17. O que eu faço aqui? Eu vou ter que usar a propriedade distributiva. Então ficou 20 mais 17 vezes N é 17N, menos 17 vezes 1, 17. Então, aí somando 20 menos 17, vai sobrar a N é igual a 17N mais 3. O que é esse mais 3? É o 20 menos o 17. Aí, o exercício quer saber, né, após quantos dias ultrapassará 1000 seguidores. Então, a gente já sabe que esse N aí vai ter que ser, essa expressão aí vai ser, tem que ser um número maior que 1000. Quando a gente usa o símbolo de maior, a gente está resolvendo uma inequação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, a gente usa o símbolo de igual. E a inequação a gente faz do mesmo jeito. Eu vou passar o 3 para lá. 17N é maior que 1000 menos 3. Isolei o N como se fosse o X no primeiro membro. Calculando. 17N é maior que 997. Como o 17 está multiplicando o N, a gente passa ele a dividir. O N é maior que 997 dividido por 17. Então, o meu N vai ser maior que 58,6. Então, o próximo dia, né,
a partir de 58,6 só vai ser o que? 59. Então, a partir de 59 dias, vai ultrapassar 1.000 seguidores, que é a alternativa C. Questão próxima. Vem outra habilidade aí, hein? De acordo com o Centro de Milhas, né, que a habilidade é saber calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados média, mediana e moda, que é a parte de estatística. Vamos lá para a questão 8. A média aritmética ponderada de um aluno que obteve no bimestre 8 na prova, com peso 2, 7 na pesquisa, com peso 3, 9 no debate, com peso 1 e 5 no trabalho de equipe, com peso 2. Pessoal, quando é média aritmética simples, basta a gente somar, lembra? A gente soma as nossas notas e divide pela quantidade de bimestres. 4 bimestres, eu somo minhas 4 médias e divido por 4. Essa é a média aritmética simples. Agora, quando é média aritmética ponderada, a gente tem que pegar cada média e multiplicar pelos pesos. E depois dividir tudo pela soma dos pesos. Assim, ó. A primeira foi 8. 8 vezes 2, que é o peso 2. Depois, 7 na pesquisa, com peso 3. 7 vezes 3. Depois, 9 no debate, com peso 1. 9 vezes 1. E depois, 5 no trabalho, com peso 2. 5 vezes 2. Aí eu vou multiplicar, depois dividir pela soma dos pesos. Peso 2, peso 3, peso 1 e peso 2. Fazendo as contas, 8 vezes 2, 16. 7 vezes 3, 21. 9 vezes 1, 9. E 5 vezes 2, 10. Somando os pesos, 2 mais 3 mais 1 mais 2, eu vou obter 8. Somando tudo aqui, ó. Vamos somar do jeito mais fácil. 21 mais 10, 31. Mais 9, 40. Mais 16, 56. 56 dividido por 8 dá uma média aritmética ponderada de 7, que é a alternativa B. Próxima questão. Observe o seguinte conjunto. Então, tem um conjunto aqui com esses números, tá? O valor que comparece mais vezes, chamado de moda, é. Então, já está explicando que moda é o valor que comparece, que aparece, não é, mais vezes. Né? Na estatística, a moda é uma medida de tendência central correspondente aos valores de maior frequência em um conjunto de dados, né? Explicando isso de forma fácil, é o número que mais aparece. E a gente pode ver que o número que mais aparece ali é o número 1, que é a alternativa A. E a última questão, a 10. Na tabela são apresentados os dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos 2007 e 2008. Então, nós temos lá o mês, a cotação e o ano. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era quanto? Então, quer saber a mediana. O que é a mediana? Mediana vai ser o número que fica no centro. Se tiver dois números no centro, a gente tem que fazer a média desses números. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o rol. O que é o rol? É colocar esses números em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei em crescente, olha lá, 73,10, 81,60, 82, 83, 84, 84,60 e 85,30. Se a gente observar aqui, ó, o número que fica no meio é o quê? É o 83. Portanto, a mediana é a letra D, que é 83. Aí, professor, e se ficassem dois números no meio? Aí a gente somaria os dois números e dividiria por 2 fazendo a média, ok? Gente, valeu. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá certo? Até a próxima aula, até a próxima correção. Um grande abraço. Tchau.